Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como os espíritos podem penetrar nossos pensamentos? Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações, processos convulsivos. Afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos de guarda. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos, pressentimentos. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os espíritos durante os combates, pactos. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros, bênção e maldição. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem ver, porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que gostaríeis de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Assim, é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte? Certamente, e, quando acreditais estarem bem escondidos, tendes muitas vezes uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos observam. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam vossos defeitos e se empenham em vos ajudar. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem às vezes ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contrários uns aos outros, pois bem, nesses pensamentos há sempre os vossos e os nossos. Isso vos coloca na incerteza, porque, então, tendes duas ideias que se combatem. Como distinguir os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos próprios são em geral os do primeiro momento. Além de tudo, não há para vós um grande interesse nessa distinção e muitas vezes é útil não sabê-lo. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente, se tomar o mau caminho, há nisso apenas maior responsabilidade. Os homens de inteligência e de gênio tiram suas ideias de sua natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando não as encontram em si, apelam à inspiração. Fazem, assim, uma evocação sem o suspeitar. Disse, a respeito do pensamento, que o primeiro impulso é sempre bom, e isso é exato? Pode ser bom ou mau, de acordo com a natureza do espírito encarnado que o recebe. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem, cabe a vós fazer a distinção. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas fazem isso por inveja, por saber que há seres mais felizes. Que natureza de sofrimentos querem impor aos outros? Os mesmos que sentem os espíritos inferiores afastados de Deus. Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito, e por isso passais pelas provas do mal para atingir o bem. Nossa missão é vos colocar no bom caminho e, quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal, quando tendes a vontade de praticá-lo, eles não podem vos ajudar no mal. Senão quando quereis o mal. Se sois inclinados ao homicídio, pois bem, tereis uma multidão de espíritos que alimentarão esse pensamento em vós. Mas tereis também outros espíritos que se empenharão para vos influenciar ao bem, o que faz restabelecer o equilíbrio e vos deixa o comando dos vossos atos. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, porque apenas se ligam àqueles que o solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? O que quereis que façam?
Quando não há nada a fazer, desistem da tentativa e, entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai, especialmente, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e colocam assim à prova nossa firmeza no bem receberam a missão de fazê-lo? E se é uma missão, tem responsabilidade por isso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é de sua própria vontade e sofre as consequências. Deus pode deixá-lo fazer isso para vos pôr à prova, mas não ordena que o faça, e cabe a vós rejeitá-lo. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física. São quase sempre, de fato, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Os espíritos que querem nos induzir ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente as provocam, oferecendo-vos ou levando-vos inconscientemente ao objeto de vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra no caminho uma quantia de dinheiro, não acrediteis que os espíritos levaram o dinheiro para esse lugar, mas podem dar ao homem o pensamento de se dirigir a esse ponto e, então, sugerir o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de restituir o dinheiro a quem pertence. O mesmo acontece com todas as outras tentações. Um espírito pode momentaneamente entrar no corpo de uma pessoa viva, isto é, se introduzir num corpo animado e agir no lugar daquele que está encarnado? O espírito não entra num corpo como entrais numa casa. Ele se identifica com o espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer, sobre a matéria em que está. O espírito não pode substituir o que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o fim da existência material. Se não há possessão propriamente dita, ou seja, coabitação de dois espíritos num mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada, a ponto de sua vontade ficar, de algum modo, paralisada? Sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas é preciso entender que essa dominação nunca ocorre sem a participação daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? Sempre se pode libertar de um domínio quando se tem vontade firme. Poderá acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba disso? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar essa influência e, nesse caso, que condições ela deve ter? Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar ao pedir a cooperação dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons espíritos para atraí-los. Entretanto, resultará inútil qualquer tentativa se aquele que está subjugado não consentir nisso. Há pessoas que gostam de sentir uma dependência que satisfaça seus gostos e seus desejos. Em qualquer caso, aquele cujo coração não é puro não pode fazer nada, os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não, e quando esses espíritos veem alguém levá-las a sério, riem e se tornam birrentos, teimosos. Existem pessoas que, embora tenham boas intenções, não são menos obsediadas. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Cansar sua paciência, não ligar para suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo e então, quando veem que nada mais têm a fazer, se afastam. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas, acreditai, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É preciso que o obsediado faça, por seu lado, o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. O que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Isso depende da interpretação.
Se chamais de demônio um espírito mau que subjuga um indivíduo, quando sua influência for destruída terá sido verdadeiramente expulso. Se atribuís a causa de uma doença ao demônio, quando curardes a doença também direis que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa de acordo com o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isso e guardai-o, é de aplicação geral. Os espíritos exercem alguma atuação nos fenômenos que se produzem nos indivíduos chamados convulsivos? Sim, e muito grande, bem como o magnetismo, que é a causa desses fenômenos. Porém, o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que os faz cair no ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que provocam esses fenômenos? Pouco elevada. Julgais que espíritos superiores se ocupem com coisas dessa natureza? Como o estado anormal dos convulsivos e dos que têm crises nervosas pode se estender subitamente a toda uma população? Por afinidade. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos, não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isso e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia, com aqueles que os provocam. Qual a causa da insensibilidade física que se nota em certos convulsivos ou em certos indivíduos submetidos a torturas cruéis? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, semelhante à ação de certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou passíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo, daí sua afeição por causa da semelhança dos sentimentos. A afeição dos espíritos por algumas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira não tem nada de carnal, mas, quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é só por afeição, pode haver lembranças das paixões humanas. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem com os males que passamos na vida? Os bons espíritos fazem o bem tanto quanto lhes é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque nenhum resultado benéfico trazem para vós e sois, então, como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. De que mal os espíritos se afligem mais por nós, que o físico ou o moral? Do vosso egoísmo e dureza de coração, daí deriva tudo. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se alegram com aqueles que servem para abreviar vosso tempo de prova. Os espíritos, sabendo que a nossa vida corporal é apenas transitória e que angústias são meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que pelas físicas, que são apenas passageiras. Os parentes e amigos, que nos precederam na vida espiritual, têm por nós mais simpatia do que os espíritos estranhos? Sem dúvida, e muitas vezes vos protegem como espíritos, conforme tenham poder para tanto. São sensíveis à afeição que nós lhes devotamos? Muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual, é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. O que se deve entender por anjo de guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai para com seus filhos, conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, muitas vezes, o segue após a morte na vida espiritual, e mesmo em muitas existências corporais, porque essas existências são somente fases bem curtas em relação à vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, se aceitou essa tarefa. Mas escolhe os seres que lhes são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Ao se ligar a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas não faz só isso, exclusivamente. O espírito protetor está inevitavelmente ligado à criatura confiada à sua guarda? Pode ocorrer que alguns espíritos tenham que deixar sua posição para realizar diversas missões, mas nesse caso são substituídos. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos?
Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte no seu protegido. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir e é, porém, o homem quem fecha os ouvidos. O protetor volta logo que seja chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos de guarda. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, sempre prontos para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais seguros e devotados que as mais íntimas ligações que se possa ter na terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus, que por amor os colocou perto de vós, cumprindo uma bela, embora difícil, missão. Sim, em qualquer lugar onde estiverdes estarão convosco, nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, nada vos separa desses amigos que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Deveríeis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes vos ajudaria nos momentos de crise, quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos. Mas no dia decisivo, esse anjo do bem terá que vos dizer: não te disse isso? E tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E tu aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na tua consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Ah! Interrogai os vossos anjos de guarda, e estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes esconder nada, porque eles são os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro. Procurai avançar nessa vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências, mais felizes. Vamos, homens de coragem. Atirai para longe de vós de uma vez por todas os preconceitos e ideias retrógradas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Marchai. Marchai. Tendes guias, segui-os, o objetivo não pode vos faltar, porque esse objetivo é o próprio Deus. Aos que pensam que é impossível para os espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão árdua e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas estando a milhões e milhões de quilômetros. Para nós o espaço não é nada e, embora vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Nós podemos usar de faculdades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e não vos abandonou sozinhos na terra sem amigos e sem apoio. Cada anjo de guarda tem seu protegido por quem vela, como um pai vela pelo seu filho. Fica feliz quando o vê no bom caminho, fica triste quando seus conselhos são desprezados. Não temais nos cansar com vossas questões. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis mais fortes e felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem de todos os homens médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí os vossos irmãos, homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim, é a do Cristo, a que Deus vos conferiu. Porque Deus vos deu a inteligência e a ciência, se não para as repartir com vossos irmãos, para fazê-los adiantarem-se no caminho da alegria e da felicidade eterna. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos nunca fazem o mal, deixam que o façam os que tomam o seu lugar. Acusais, então, a sorte pelas infelicidades que vos acontecem, quando a culpa é vossa. O espírito protetor pode deixar seu protegido sob a dependência de um espírito que poderia lhe querer o mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Se o protegido quiser, receberá toda a força de seu bom espírito. O bom espírito encontra, em algum lugar, uma boa vontade para ajudar, aproveita-se disso enquanto espera retornar para junto do seu protegido. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar no caminho, é por sua incapacidade na luta contra outros espíritos maldosos. Não. Não é porque ele não possa impedir, mas porque não quer. Isso faz seu protegido sair das provas mais perfeito e instruído, ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas, infelizmente, nem sempre são escutados. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que dão força aos maus espíritos, o poder que tem sobre vós resulta de não lhes fazer resistência. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há nenhuma circunstância em que, sem abandoná-lo, o perca de vista?
Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto de seu protegido. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo de guarda? Sim, quando atinge um grau de poder conduzir-se a si mesmo, como chega o momento para o estudante em que não tem mais necessidade do mestre, mas isso não sucederá para vós aqui na terra. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma maneira ostensiva? Se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Para progredir, vos é preciso experiência e, muitas vezes, é preciso adquiri-la à própria custa. É preciso que exerça suas forças, sem isso seria como uma criança a quem não se deixa caminhar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regida de maneira a não impedir o vosso livre-arbítrio, visto que, se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que deve conduzir a Deus. O homem, não vendo quem o ampara, confia em suas próprias forças, seu guia, entretanto, vela sobre ele e, de tempos em tempos, o adverte do perigo. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho tem alguma recompensa? É um mérito que lhe é levado em conta para seu próprio adiantamento ou para sua felicidade. É feliz quando vê seus esforços coroados de sucesso, triunfa como o mestre triunfa com o sucesso de seu discípulo. Ele é responsável se não tiver êxito? Não, uma vez que fez o que dependia dele. O espírito protetor sofre quando vê seu protegido seguir o mau caminho, apesar de seus conselhos? Isso não é para ele uma causa de perturbação para sua felicidade? Ele sofre com esses erros e o lástima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal, e o que não é feito hoje se fará amanhã. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo de guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais que haverá entre os espíritos somente aqueles que conhecestes? Como, então, invocá-lo se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, de um espírito superior pelo qual tendes simpatia ou veneração, vosso espírito protetor atenderá ao chamado. Todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre, realmente, os das pessoas que usaram esses nomes? Não, mas dos espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm a seu chamado. Fazeis questão de nomes, então, tomam um que inspire confiança. Quando não podeis realizar uma missão pessoalmente, costumais mandar alguém de confiança em vosso nome. Quando estivermos na vida espírita reconheceremos nosso espírito protetor. Sim. Muitas vezes já o conhecieis antes da vossa encarnação. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Pode-se encontrar entre os de classe intermediária? Um pai, por exemplo, pode tornar-se protetor de seu filho? Pode. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude concedidos por Deus. O pai que protege seu filho pode, por sua vez, ser assistido por um espírito mais elevado. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito, a posição em que se encontram não lhes dá toda a liberdade de ação. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? E, nesse caso, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos protetores dos homens mais avançados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dareis a uma criança que começa a aprender a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue de perto do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, também, tornar-vos protetor de um espírito inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que sua natureza comporta e o grau de elevação a que alcançou. Quando o pai que vela por um filho reencarna, continua a velar por ele. É mais difícil que isso aconteça. Mas, de certa maneira, continua, ao pedir, no momento de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Aliás, os espíritos apenas aceitam missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, principalmente nos mundos em que a existência é material, está muito submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado a um outro espírito e poder assisti-lo pessoalmente. Eis porque aqueles que não são suficientemente elevados são assistidos por espíritos superiores, de tal modo que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o fim de o expor ao mal e lhe fornecer ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é bem a palavra.
É bem verdade que os maus espíritos procuram desviá-lo do bom caminho quando encontram ocasião, mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Desse modo, há a luta entre o bom e o mal e vence aquele por quem o homem se deixa influenciar. Podemos ter muitos espíritos protetores? Cada homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como igualmente tem os que o assistem no mal. Os espíritos que nos são simpáticos agem em cumprimento de uma missão? Algumas vezes, podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou protetores? Há muitas gradações na proteção e na simpatia, dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. O que pensar dessas pessoas que parecem se ligar a certos indivíduos para os levar fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Algumas pessoas exercem, de fato, sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos que se servem de outros igualmente maus para melhor poderem subjugar. A providência permite que isso ocorra para vos pôr à prova. Nosso bom e mau gênio poderiam encarnar para nos acompanhar na vida de uma maneira mais direta? Isso pode acontecer. Porém, frequentemente encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma família em conjunto e que são unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Os espíritos que são atraídos para os indivíduos pela sua simpatia também o são para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes, lá estão mais à vontade e mais certos de serem escutados. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, portanto, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem e resulta disso que o aperfeiçoamento moral de todas as coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e mantêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem estimular as paixões grosseiras. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais. Sim, porque são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos. Tudo é relativo ao grau de adiantamento tanto das massas como dos indivíduos. Certos espíritos podem ajudar no progresso das artes ao proteger aqueles que se ocupam delas? Há espíritos protetores especiais que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Porém, não deveis acreditar que consigam fazer com que os indivíduos sejam aquilo que não são. Eles não fazem os cegos enxergarem, nem os surdos ouvirem. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez, é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, do gênero de provas por que terá de passar, quando estas têm um caráter marcante, conserva uma espécie de impressão em seu íntimo e essa impressão é a voz do instinto, que se revela quando o momento se aproxima como um pressentimento. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago. Que devemos fazer quando ficamos na incerteza? Quando vos achardes na incerteza, na dúvida, invocai vosso espírito protetor ou orai ao Senhor de todos, a Deus, que enviará um de seus mensageiros, um de nós. Os conselhos de nossos espíritos protetores têm por objetivo unicamente a nossa conduta moral ou também o modo de proceder nas coisas da vida particular? Objetivam a tudo. Eles procuram vos fazer viver o melhor possível, porém, muitas vezes, fechais os ouvidos aos seus bons conselhos e sois infelizes por vossas faltas. Os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Certamente, uma vez que vos aconselham. Eles exercem essa influência de outro modo, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas. Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Os espíritos, tendo ação sobre a matéria, podem provocar alguns efeitos para realizar um acontecimento? Por exemplo,
Um homem deve morrer, ele sobe uma escada de madeira, a escada se quebra e o homem morre. São os espíritos que fazem quebrar a escada para realizar o destino desse homem? É certo que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza e não para as anular ao fazer surgir num certo momento um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo apresentado, a escada se quebra porque estava gasta e fraca ou não era suficientemente forte para suportar o peso do homem. Se por expiação esse homem tivesse que morrer assim, os espíritos lhe inspirariam o pensamento de subir nessa escada, que, por ser velha, se quebraria com seu peso, e sua morte teria lugar por efeito natural, sem que fosse necessário fazer um milagre, isto é, anulando uma lei natural de fazer quebrar uma escada boa e forte. Tomemos um outro exemplo em que o estado natural da matéria não seja importante. Um homem deve morrer fulminado por um raio, ele se refugia sob uma árvore, o raio brilha, explode e o mata. Os espíritos puderam provocar o raio e dirigi-lo até ele? É ainda a mesma coisa. O raio atingiu a árvore nesse momento porque estava nas leis da natureza que fosse assim, não foi dirigido para a árvore porque o homem estava debaixo dela. Ao homem, sim, foi inspirado o pensamento de se refugiar debaixo da árvore em que o raio deveria cair, porém a árvore seria atingida, estivesse o homem debaixo dela ou não. Um homem mal intencionado dispara uma arma contra outro, a bala passa de raspão e não o atinge. Um espírito benevolente pode tê-la desviado? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou poderá dificultar a pontaria do seu inimigo de modo a fazê-lo enxergar mal. Mas a bala, uma vez disparada, segue a linha que deve percorrer. O que se deve pensar das balas encantadas de algumas lendas que atingem fatalmente um alvo? Por imaginação, o homem adora o maravilhoso e não se contenta com a maravilha da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer deve acontecer, se há um atraso ou um impedimento, é por sua vontade. Os espíritos levianos e zombeteiros podem criar pequenos embaraços que atrapalham nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Eles se satisfazem em causar aborrecimentos que são provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando não conseguem nada. Entretanto, não seria justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, de que sois os primeiros responsáveis pela vossa leviandade. Acreditai, portanto, que, se a vossa baixela de louça se quebra, é antes pela vossa falta de jeito do que por culpa dos espíritos. Os espíritos que provocam essas inquietações agem por consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia? Ambos os casos. Algumas vezes, são inimigos que fazeis durante essa vida ou em uma outra, e que vos perseguem, outras vezes, não há motivos. A maldade dos que nos fizeram mal na terra se extingue com a morte? Muitas vezes sim, porque reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram. Mas frequentemente continuam a vos perseguir com persistência, se estiver nos desígnios da providência, para continuar a vos provar. Pode-se pôr um fim a isso? Como? Sim, se orar por eles e retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Além disso, se vos colocardes acima de suas maquinações, eles cessarão, vendo que nada ganham com isso. Os espíritos têm o poder de afastar os males sobre algumas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Não completamente. Há males que estão nos desígnios da providência, mas amenizam vossas dores ao vos dar a paciência e a resignação. Deveis prestar atenção porque depende muitas vezes de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para vos servirdes dela e é principalmente por meio dela que os espíritos vêm vos ajudar ao sugerir pensamentos benéficos, mas apenas assistem aqueles que sabem ajudar-se a si mesmos. É o sentido destas palavras: procurai e encontrareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda, o que parece um mal nem sempre é, frequentemente, do mal que vos aflige sairá um bem muito maior. É o que não compreendereis, enquanto pensardes somente no momento presente ou em vós mesmos. Os espíritos podem fazer obter a riqueza, se para isso são solicitados? Algumas vezes como prova, mas, frequentemente, recusam, como se recusa uma criança a satisfação de um pedido absurdo. Quando atendem, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Ambos, e isso depende da intenção. Na maioria das vezes são espíritos que querem vos conduzir ao mal e que encontram um meio fácil de conseguir nos prazeres que a riqueza proporciona. Quando sentimos obstáculos fatais em oposição aos nossos projetos, seria pela influência de algum espírito?
Algumas vezes, são os espíritos. Outras, na maioria delas, é que escolhestes mal a elaboração e execução do projeto. A posição e o caráter influem muito. Se insistis num caminho que não é o vosso, não é devido aos espíritos, é que sois vosso próprio mau gênio. Quando alguma coisa feliz nos acontece, é a nosso espírito protetor que devemos agradecer. Agradecei a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois, aos bons espíritos, que são seus agentes. O que acontece quando não agradecemos? O que acontece aos ingratos? Entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem e para as quais tudo dá certo. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, já que, quanto mais tiverem recebido, mais contas terão que prestar. Os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são de causas imprevistas ou, ao contrário, são providenciais? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre têm o homem como objetivo? Algumas vezes têm uma razão de ser direta para o homem. Entretanto, na maioria dos casos, tem por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso como em todas as coisas, mas, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercem uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas é evidente que exercem e não pode ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele tem agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos divindades. Representavam esses deuses ou espíritos com atribuições especiais, e assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é totalmente destituída de fundamento? Ela é tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia haver espíritos vivendo no interior da Terra e dirigindo os fenômenos geológicos? Evidentemente esses espíritos não habitam exatamente o interior da Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos de acordo com suas atribuições. Um dia, tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Os espíritos que dirigem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita. São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que estiveram ou que estarão. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material ou inteligente o papel que desempenham. Uns comandam, outros executam. Aqueles que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Na produção de alguns fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age, ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, pelo seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Imaginai essas imensidades de animais que pouco a pouco fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses são apenas animais da última ordem que realizam essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material, mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo, a admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Durante uma batalha há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Sim, e que estimulam a coragem de ambos os lados. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido por aquele que errou? Sabeis bem que há espíritos que procuram apenas discórdia e destruição, para eles, guerra é guerra, a justiça da causa pouco os preocupa. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em todas as concepções.
Os maus espíritos poderiam inspirar a um general um plano errôneo para levá-lo à derrota? Sim, mas ele não tem seu livre-arbítrio. Se seu julgamento não permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofrerá as consequências disso, e faria melhor obedecer do que comandar. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostra antecipadamente o resultado de sua estratégia? É muitas vezes assim que ocorre com um homem de gênio. É o que lhe chama inspiração e faz com que haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que é dotado. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que morrem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns se interessam, outros se afastam. Após a morte, os espíritos que se combatiam enquanto vivos se reconhecem por inimigos e ainda lutam uns contra os outros. O espírito nessas horas nunca está calmo, no primeiro momento ainda pode odiar seu inimigo e até mesmo persegui-lo, mas quando as ideias lhe retornam vê que seu ódio não tem mais objetivo, entretanto, ainda pode conservar traços dessas ideias mais ou menos fortes, conforme seu caráter. Percebe ainda o rumor da batalha? Sim, perfeitamente. O espírito que assiste com sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo. Como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes instantâneas. Quase sempre, o espírito cujo corpo vem a ser mortalmente ferido não tem consciência disso no momento. Quando começa a reconhecer sua condição é que pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver, isso parece tão natural que a visão do corpo morto não lhe causa nenhum efeito desagradável. Como a essência da vida está toda concentrada no espírito, só ele atrai a atenção, é com ele que conversa, ou a ele que se dirige. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com maus espíritos? Não, não há pactos. O que há é uma má natureza que simpatiza com os maus espíritos. Por exemplo, quereis atormentar vosso vizinho e não sabeis como fazê-lo, então, chamais os espíritos inferiores que, como vós, querem apenas o mal. E para vos ajudar querem também ser servidos nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que vosso vizinho não possa se livrar deles por meio de uma ação contrária e por sua vontade. Aquele que quer cometer uma má ação atrai, pelo simples fato de querer, os maus espíritos para o auxiliar, e então, fica obrigado a servi-los por sua vez, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Qual o sentido das lendas fantásticas em que os indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma lenda que se pode explicar assim: aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas porque precisa passar na terra e sofrerá as consequências na vida futura. Isso não significa que sua alma esteja sempre condenada ao sofrimento. Mas, se em vez de se libertar da matéria, a ela se liga cada vez mais, o que foi para ele uma alegria na terra não o será no mundo dos espíritos até que tenha resgatado a sua falta por novas provas, talvez maiores e mais difíceis. Por seu apego aos prazeres materiais, coloca-se sob a dependência dos espíritos impuros. Fica assim estabelecido entre ambos um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tiver vontade firme. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer o mal a seu próximo? Não. A lei de Deus não o permite. O que pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande do qual podem fazer mau uso se seu próprio espírito é mau e, nesse caso, podem ser ajudadas por outros maus espíritos. Entretanto, não acrediteis nesse pretenso poder mágico que está apenas na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam para comprovar o seu poder são fatos naturais mal observados e, principalmente, mal compreendidos. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com que algumas pessoas pretendem dispor da cooperação dos espíritos? É o efeito de torná-las ridículas se forem pessoas de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos somente pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Alguns espíritos não têm, às vezes, ditado fórmulas cabalísticas. Sim, há espíritos que indicam sinais,
palavras esquisitas ou prescrevem alguns atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de tramas secretas, mas ficais bem certos, são espíritos que zombam e abusam de vossa credulidade. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama a virtude de um talismã, não pode por essa própria confiança atrair um espírito, já que é o pensamento que age. O talismã não será apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos, portanto, devemos crer que aquele que é tão simples para acreditar na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Além do mais, em todos os casos, isso indica uma inferioridade e fraqueza de ideias que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles que chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de algumas faculdades, como o poder magnético ou a dupla vista. Então, como fazem coisas que não compreendeis, acreditais que são dotados de um poder sobrenatural. Vossos sábios, frequentemente, têm passado por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes. Algumas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque. O poder magnético pode chegar a esse ponto quando se alia a pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque os bons espíritos vêm em sua ajuda, mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. É preciso, também, desconfiar das narrações interesseiras das pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles em quem são lançadas. Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado a seus olhos. Como temos os dois opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria, mas essa influência ocorre apenas pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Além disso, muitas vezes, se maldizem os maus e se abençoam os bons. A bênção e a maldição não podem nunca desviar a providência do caminho da justiça e nunca atinge o maldito senão quando é mau. A sua proteção cobre apenas aquele que a merece. Jovem, estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.